Você vive no limite do que é esperado? Ou no limite do que é proibido? Entre certezas e dúvidas, entre medo e coragem, entre o que o mundo quer que você seja e o que você realmente é. Aqui, no Entre Extremos, vamos questionar o óbvio, desafiar ideias, olhar de frente para os dilemas que ninguém quer encarar, preparado para sair do automático e começar a pensar de verdade? Então vem comigo. E antes de começar, curta este vídeo, comente suas ideias e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Aristóteles e a ética da virtude, entre o excesso e a falta, entre o medo que paralisa e a ousadia que destrói, existe um ponto de equilíbrio, um caminho estreito, mas possível, que Aristóteles chamou de virtude. Vivemos em um mundo de extremos. De um lado, o consumismo desenfreado, a pressa sem medida, a busca incessante por status. De outro, a apatia, a falta de propósito, o vazio que corrói em silêncio. Oscilamos entre opostos, muitas vezes sem perceber. Mas e se a chave para uma vida plena não tiver nem em um polo, nem no outro? E se a verdadeira sabedoria for aprender a caminhar no meio do caminho, cultivando hábitos que nos conduzem ao florescimento humano? Hoje, vamos mergulhar na filosofia de Aristóteles e em sua ética da virtude, para compreender como o justo meio pode transformar não apenas nossa moralidade, mas a maneira como conduzimos nossa própria existência. Entre a covardia que paralisa e a ousadia que cega, existe um caminho discreto, mas essencial, um fio de equilíbrio que sustenta a vida humana diante dos desafios diários. Aristóteles deu a esse fio o nome de virtude. Vivemos em tempos de extremos. De um lado, o excesso, a pressa incessante, o consumismo sem limites, a busca desenfreada por reconhecimento e status. Do outro, a falta, a apatia, que consome em silêncio, o desânimo diante da vida, a desistência de lutar por aquilo que vale a pena. Somos constantemente empurrados de um polo ao outro, como se estivéssemos condenados a viver entre exageros, mas Aristíteles, há mais de 2000 anos, nos convida a outra possibilidade, a de encontrar o justo meio. Não o meio preguiçoso da indiferença, mas o equilíbrio dinâmico entre forças opostas, aquele ponto em que a vida floresce. Para ele, viver bem não é se entregar às paixões desmedidas, nem sufocar os desejos por completo, mas aprender a cultivar hábitos que moldam o caráter e conduzem à plenitude. Essa plenitude ele chamou de eudaimonia, muitas vezes traduzida como felicidade, mas que em verdade significa algo mais profundo, um estado de realização, de harmonia interior, de vida vivida em acordo com a nossa natureza mais alta. A eudaimonia não é um instante de prazer, mas o resultado de toda uma trajetória bem conduzida, marcada por escolhas acertadas e pela prática constante da virtude. É nesse ponto que sua filosofia se torna tão atual, em uma era marcada por polarizações, por discursos inflamados e por uma avalanche de estímulos que nos arrastam de um extremo ao outro. A proposta aristotélica se ergue como um farol, aprender a reconhecer os excessos, a fugir das faltas e a construir, pouco a pouco, o caminho do equilíbrio. Hoje, vamos mergulhar na Ética da Virtude, uma das obras mais marcantes de Aristóteles e da história do pensamento ocidental. Vamos entender o que significa, na prática, buscar o meio termo entre os vícios, e como essa busca pode transformar não apenas nossa moralidade, mas a maneira como conduzimos nossa própria existência. Aristóteles nasceu no ano de 384 a.C., na cidade de Estagira, uma pequena colônia grega situada na região da Macedônia. Seu pai, Nicômaco, era médico da corte do rei Amintas, o pai de Filipe II. Isso significa que desde cedo, Aristóteles esteve cercado por um ambiente de saber prático e observação da natureza. Não cresceu apenas entre discursos filosóficos, mas entre instrumentos de cura, diagnósticos e o estudo do corpo humano. Esse detalhe é fundamental. Desde criança, Aristóteles aprendeu que compreender a vida exigia olhar para o que é concreto, para aquilo que pode ser examinado e experimentado. Aos 17 anos, foi enviado a Atenas, o grande centro cultural e intelectual da Grécia. Lá ingressou na academia, fundada por Platão, onde permaneceu por cerca de 20 anos. Sob a tutela do mestre, absorveu a paixão pela filosofia, mas também começou a perceber divergências fundamentais. Platão acreditava que a verdade residia em um mundo superior, invisível, feito de ideias perfeitas. Para ele,
O mundo sensível que tocamos e vemos era apenas uma cópia imperfeita. Aristóteles, por sua vez, não se satisfazia com essa resposta. Ele queria estudar o mundo tal como se apresenta: as plantas, os animais, as cidades, os sentimentos humanos. Onde Platão via sombras, Aristóteles via matéria digna de investigação. Após a morte de Platão, Aristóteles deixou Atenas. Viajou por várias regiões do mundo grego e foi convidado a lecionar na corte da Macedônia, onde se tornou tutor do jovem Alexandre, que mais tarde seria conhecido como Alexandre o Grande. Educar o herdeiro de um império em expansão deu a Aristóteles uma perspectiva rara. Ele precisou refletir não apenas sobre questões abstratas, mas sobre os dilemas concretos da política e do poder. Essa experiência prática, sem dúvida, influenciou sua visão sobre ética, sociedade e governo. Alguns anos depois, Aristóteles retornou a Atenas e fundou sua própria escola, o Liceu. Diferente da Academia de Platão, o Liceu era um espaço de intensa pesquisa empírica. Aristóteles e seus discípulos coletavam animais, estudavam anatomia, comparavam constituições políticas, investigavam causas naturais. O método era claro: observar, classificar, comparar, raciocinar. Essa forma de trabalho fez com que Aristóteles fosse lembrado não apenas como filósofo, mas como um dos primeiros cientistas sistemáticos da história, entre suas inúmeras obras. Uma, em especial, interessa ao que buscamos hoje: a Ética Nicômaco. O título é uma homenagem a seu filho, Nicômaco, para quem, ao que tudo indica, Aristóteles dedicou o tratado. Nesse livro, o filósofo não se ocupa de especulações vazias, mas de uma questão essencial: como devemos viver para alcançar o bem supremo da existência humana? É nesse texto que Aristóteles apresenta sua concepção de virtude, sua visão sobre a felicidade e a noção de que o equilíbrio, o justo meio, é o caminho mais seguro para que a vida floresça. Para Aristitíos, toda ação humana busca algum bem. Tudo o que fazemos, estudar, trabalhar, amar, criar, é motivado pela esperança de alcançar algo que consideramos valioso. Mas entre todos os bens possíveis, existe um que se destaca como supremo, o objetivo último de toda a existência: a eudaimonia. A eudaimonia é frequentemente traduzida como felicidade, mas essa palavra moderna não captura toda a profundidade do conceito. Para Aristitíos, a felicidade não é um instante passageiro de prazer, nem um estado emocional efêmero. Ela representa o florescimento humano, a realização plena de nossas capacidades mais elevadas, vivida em harmonia com a nossa verdadeira natureza. É a vida que atinge equilíbrio, coerência e excelência. E como alcançamos essa plenitude? Segundo Aristóteles, o caminho é o cultivo das virtudes, qualidades do caráter que nos permitem agir de maneira correta e constante. Virtude, para ele, não é algo que se aprende apenas lendo livros ou ouvindo discursos. Não basta saber o que é certo. É necessário agir de maneira correta repetidamente, até que essas ações moldem nosso caráter e se tornem parte de quem somos. Como ele mesmo afirma, somos o que repetidamente fazemos. A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Essa ideia, revolucionária porque desloca a ética do plano teórico para o plano prático. Não basta conhecer a virtude, é preciso praticá-la, e não de maneira ocasional, mas contínua, de modo que o hábito de agir corretamente se transforme em segunda natureza. O justo meio e exemplos de virtudes no coração da ética de Aristóteles está o conceito do justo meio. Para ele, a virtude não é um extremo, nem um ponto fixo entre dois extremos matemáticos. É, antes, o equilíbrio dinâmico entre dois vícios opostos, que nos conduz à ação correta em cada situação concreta. Por exemplo, a coragem é uma virtude que surge entre a covardia, que nos faz fugir de todos os desafios, e a temeridade, que nos leva a agir sem discernimento e arriscar a própria vida de forma imprudente. Ser corajoso, portanto, não é sentir medo nenhum, nem ignorá-lo, mas agir com consciência diante do perigo, mantendo a medida adequada. Outro exemplo clássico é a generosidade, entre a avareza, que se apega obsessivamente aos próprios recursos, e a prodigalidade, que desperdiça sem pensar. Encontramos o caminho da virtude, a capacidade de dar na medida certa, de ajudar quando é necessário, sem se sacrificar de forma irracional, nem se apegar egoisticamente. A modéstia também segue essa lógica, equilibrar entre a vergonha excessiva, que nos impede de agir,
e a falta de pudor, que nos leva a exageros e atitudes imprudentes. O ponto central é que o meio não é igual para todos. Ele varia de pessoa para pessoa, de situação para situação. Aristóteles chama isso de sabedoria prática. O fronesis, habilidade de discernir qual ação é apropriada, considerando o contexto, as consequências e o caráter de quem age. Essa abordagem transforma a ética em algo vivo e adaptável. Não se trata de seguir regras rígidas, mas de desenvolver o hábito de agir bem, aprendendo com a experiência e cultivando um caráter que naturalmente escolhe o equilíbrio. Em cada decisão cotidiana, grande ou pequena, podemos treinar nossa percepção do justo meio, aproximando-nos cada vez mais da eudaimonia, menos aquela vida plena, harmoniosa e realizada que Aristóteles propõe como objetivo final. Educação, hábito e formação do caráter. Aristóteles nos lembra que a virtude não é algo que nasce pronto dentro de nós. Ninguém surge corajoso, generoso ou moderado por acaso. Ser virtuoso exige educação, prática e repetição. É pelo exercício constante de bons atos que moldamos nosso caráter, assim como os músculos se fortalecem com um treino diário, desde cedo. Nossas experiências e hábitos têm um impacto profundo sobre quem nos tornamos. A educação moral é, portanto, um processo contínuo. Ensinamos às crianças não apenas regras, mas atitudes. Demonstramos pelo exemplo o que significa agir com justiça, coragem e prudência, e repetimos essas ações até que se tornem naturais. A vida adulta segue o mesmo princípio. Cada decisão cotidiana, menos por menor que pareça, menos é uma oportunidade de treinar a virtude. Escolher ajudar alguém, agir com paciência, enfrentar um desafio com discernimento, controlar a impulsividade ou buscar equilíbrio nas emoções. Tudo isso contribui para a formação do caráter, a ética da virtude. Assim, não é teoria abstrata nem dogma rígido. É uma prática viva que transforma a maneira como pensamos, sentimos e agimos. E ao cultivar essas qualidades de forma consistente, aproximamo-nos do estado que Aristóteles considera o auge da vida humana, a eudaimonia, o florescimento pleno de nossas capacidades, a harmonia entre razão e emoção, ação e reflexão. Ao compreender que a virtude é hábito e prática, entendemos também que cada pessoa tem o poder de transformar sua própria vida. Não estamos condenados ao extremo da covardia, do egoísmo ou da imprudência. Pelo contrário, podemos, pouco a pouco, ajustar nosso caráter, encontrar o justo meio em cada situação e construir uma existência mais equilibrada e significativa. Asterisk aplicações na vida moderna. Embora Aristóteles tenha vivido há mais de 2000 anos, suas ideias permanecem surpreendentemente atuais. Vivemos em uma era de extremos, excesso de informação, excesso de estímulos, excesso de pressa. Ao mesmo tempo, há escassez de paciência, de atenção e muitas vezes de propósito. A ética da virtude nos oferece uma bússola para navegar nesses contrastes, ensinando que a verdadeira sabedoria está em encontrar o equilíbrio entre os polos no mundo digital. Por exemplo, as redes sociais nos confrontam diariamente com os extremos. Há quem se exponha de forma exagerada, buscando likes e aprovação, e há quem permaneça em silêncio, temendo opinar ou se posicionar. Entre esses extremos, Aristóteles nos lembraria da coragem equilibrada, agir com consciência, expressando opiniões com responsabilidade, sem se deixar dominar pelo medo nem pela impulsividade no trabalho. A ética aristotélica também se mostra relevante. Entre a ambição desenfreada, que leva à exaustão, e a falta de propósito, que paralisa, encontramos o justo meio da dedicação consciente. A virtude aqui é saber administrar tempo, energia e recursos, perseguindo objetivos que realmente importam, sem sacrificar a saúde ou os relacionamentos. Na vida pessoal, a busca pelo equilíbrio também se manifesta. Entre indulgência excessiva e abstinência rígida, a virtude da moderação nos ensina a cuidar do corpo e da mente, permitindo prazeres de forma consciente, sem que eles nos dominem. Cultivar amizades verdadeiras, relacionamentos saudáveis e momentos de reflexão também faz parte desse meio termo, equilibrando emoção e razão. Aristóteles nos lembra que a prática da virtude não se limita a grandes decisões. Cada escolha cotidiana é uma oportunidade de exercitar o caráter. Ao treinar nossos hábitos, reconhecendo quando estamos inclinados para os extremos, aproximamo-nos do florescimento humano, menos a eudaimonia,
mais do que teoria. A ética da virtude é uma prática contínua, observar a si mesmo, refletir sobre cada ação e ajustar o comportamento de acordo com a prudência. Não se trata de eliminar os vícios de forma radical, mas de aprender a caminhar no ponto de equilíbrio, reconhecendo que cada situação exige discernimento, cada relação exige adaptação, e cada escolha pode nos aproximar ou nos afastar da vida plena que Aristóteles descreve. Ao aplicar essas ideias hoje, percebemos que os ensinamentos do filósofo não estão presos a templos antigos ou pergaminhos. Eles estão vivos em cada decisão consciente, no modo como lidamos com desafios, administramos nossos relacionamentos, cultivamos nossos hábitos e buscamos significado. A virtude não é apenas um ideal distante, mas uma prática diária, capaz de transformar o ordinário em algo pleno e significativo ao longo desta jornada. Vimos que a ética da virtude de Aristóteles não é apenas uma teoria antiga, mas um guia prático para a vida. Ele nos ensina que a felicidade verdadeira ou demônia não surge de prazeres efêmeros, riquezas acumuladas ou reconhecimento externo. Ela nasce do equilíbrio, do cultivo de hábitos virtuosos que moldam o caráter e nos conduzem a agir corretamente em cada situação. Ser virtuoso, portanto, não é seguir regras impostas, nem buscar a perfeição absoluta. É aprender, passo a passo, a discernir o justo meio entre extremos, aplicando prudência, reflexão e autoconsciência em nossas escolhas diárias. Cada decisão, por menor que pareça, é uma oportunidade de treinar a virtude e aproximar-se de uma vida plena. Essa ética é dinâmica, viva e profundamente humana. Ela reconhece que cada pessoa, cada contexto, cada momento exige atenção e adaptação. Aristóteles nos lembra que somos autores do próprio caráter e que a prática constante da virtude nos permite transformar a vida comum em algo extraordinário. E, finalmente, cabe a cada um de nós refletir. Em nossos desafios cotidianos, tendemos a oscilar entre os extremos ou buscamos conscientemente o equilíbrio do justo meio? Será que nossas escolhas nos aproximam da plenitude que Aristóteles descreveu ou nos afastam dela? A verdadeira pergunta não é apenas sobre o que Aristóteles pensava há séculos. Ela é sobre nós, aqui e agora. Como podemos viver melhor, agir com sabedoria e cultivar virtudes que nos conduzam a uma vida plena, harmoniosa e significativa? A ética da virtude não nos oferece respostas prontas, mas nos dá o mapa e a bússola. Cabe a cada um decidir se vai apenas observar o caminho ou se comprometer a percorrê-lo.